continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo na imundície. Continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Eu gostaria que a igreja repetisse comigo. E continue o santo a santificar-se. Vamos lá? E continue o santo a santificar-se. Podem se sentar, irmãos. Esse versículo ele tem tocado profundamente meu coração. Deus tem me colocado para meditar neste versículo há um bom tempo, porque conforme o tempo vai passando, conforme a gente vai vendo o andar da carruagem, conforme a gente vê que Jesus Cristo está voltando, parece que fica tão claro a distinção entre aqueles que querem servir a Deus e aqueles que não querem. A gente vive num período onde existe uma inversão de valores, onde existe essa verdade que não é a verdade da palavra, que é uma verdade totalmente contrária à palavra. Existe essa normalização do pecado, onde as pessoas acham que está tudo bem pecar contra Deus, onde nós mesmos estamos nos acostumando com o pecado. Mas a palavra de Deus para nós hoje é: continue o santo a santificar-se. O mundo pode dizer que isso é besteira, que a gente não precisa mais seguir os princípios da palavra, que ela é retrógrada, mas a palavra de Deus dura para sempre. Ela é para o nosso tempo. Essa palavra de Deus é para agora. Jesus Cristo, ele pega nesse último capítulo da palavra e ele diz: eis que venho em breve. E ele fala para nós: continue o imundo da imundice, mas vocês que são santos, continue a santificar-se. Não desanime nessa trajetória, não desanime agora que Jesus Cristo está voltando, porque o tempo está perto. As coisas vão piorar, vão ficar mais difíceis, mas é hora da gente se purificar, é hora da gente se abastecer da palavra de Deus, é hora da gente orar, é hora da gente jejuar, é hora da gente se preparar. E quando eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo me conduziu à vida de 4 jovens que a gente pode usar como exemplos. 4 jovens na palavra que nos dão 3 características de jovens santos. Então, por isso eu gostaria que a igreja se abrisse a Bíblia agora em Daniel, no livro de Daniel, e deixasse só aberta mesmo, no primeiro capítulo. Quando a gente fala sobre uma juventude santa, a gente pensa em muitos exemplos na Bíblia. Mas eu gostaria de retratar especificamente esses 4 jovens: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses jovens viviam num contexto tão conturbado da história de Israel. Esses jovens viveram o pior período, pode-se dizer, de Israel, né? Um dos piores. Eles estavam num lugar, num sistema totalmente corrupto, totalmente contrário à palavra, mas eles mesmo assim se mantiveram firmes e puros em Deus. E eles nos ensinam 3 características que o jovem cristão precisa ter, que o jovem que quer se manter santo precisa ter. Essas características são identidade. Essa outra característica é posicionamento. E a terceira característica é santificação. Nós precisamos saber a nossa identidade, ter firmeza em quem nós somos. Nós precisamos de posicionamento para a gente não se conformar com o pecado, mas lutar contra ele. E nós precisamos de santificação para manter as nossas vestes limpas, pois a Bíblia fala que felizes os que mantêm limpas suas vestes, porque Jesus Cristo ele está voltando. A palavra que no culto foi falada diversas vezes sobre limpar, sobre se santificar e sobre aquele céu que está nos esperando. Mas para nós podermos experimentar deste lugar, ver esse rio azul, esse céu maravilhoso, nós precisamos limpar as nossas vestes. E a primeira coisa que eu gostaria de tratar com os irmãos, antes de adentrar necessariamente nessas características, era falar um pouco do contexto desse livro. Daniel, ele foi escrito no contexto onde o povo de Israel estava no cativeiro, estava na Babilônia. O povo de Judá, eles tinham pecado contra Deus, estavam totalmente afastados do que Deus tinha para ele. E Deus usou muitos profetas, Deus usou muitas pessoas para alertar aquele povo e eles não ouviram. Então veio um império grandioso, o Império Babilônico, e realmente levou eles para esse exílio. Mas um pouco antes de tudo isso,
logo após, voltando um pouco além, né? Logo após o reinado de Salomão, a gente vê a distinção entre o povo de Israel, né? O povo de Israel era um só povo, a nação de Israel era uma só que elas decidiram se dividir. Se dividiam em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte foi logo se pecando contra Deus, se prostituindo com outras nações, e veio a desolação sobre eles, né? Veio o Império Assírio e levou eles para o cativeiro assírio, e aquela nação ali foi totalmente destruída. E posteriormente, conforme os anos iam se passando, o povo de Judá estava seguindo o mesmo caminho. O povo de Judá tinha uma identidade, eles eram o povo de Deus. Eles tinham essa identidade em Deus, eles eram amados, eles eram um povo escolhido. O povo de Judá tinha uma promessa, eles tinham a promessa do Messias que viria, eles tinham inúmeras alianças com Deus. O povo de Judá tinha uma incumbência, que era obedecer à lei de Deus, que era seguir os firmes mandamentos de Deus. Mas o povo de Judá começou a olhar para as nações que viviam ao seu redor, e começou a desejar a identidade que era deles. Eles pararam de querer servir a Deus e começaram a achar que a vida das outras nações era melhores. Começou a olhar para aquelas pessoas e achar que elas eram mais felizes fazendo aquilo que desagradava a Deus. Deus tinha colocado uma identidade naquele povo, mas eles preferiram seguir a identidade de outro povo, o povo contrário a Deus, o povo que desagradava a Deus. E exatamente por isso eles começaram a absorver a idolatria daquele povo, a imoralidade daquele povo. E assim eles caíram. E nós não podemos fazer o mesmo, porque muitas vezes a gente olha ao nosso redor e parece que o mundo é mais feliz, parece que as coisas lá fazem mais sentido, parece que a identidade deles é melhor, mas nós somos povo exclusivo de Deus. Precisamos nos manter na palavra dele, porque nós temos, diferente deles, uma firme esperança, que é que nós vamos receber a vida eterna ao lado de Deus. E o povo de Judá não entendia isso. Eles tinham uma identidade, mas negaram essa identidade. Eles tinham uma promessa, mas deixaram de crer nessa promessa. Eles tinham incumbência de se manterem santos, mas não se santificaram. E aí veio um império babilônico e levou esse povo. E essa invasão do Império Babilônico foi em 3 levas diferentes. Na primeira leva, o Império Babilônico, o rei Nabucodonosor, só levou os nobres daquele povo. E nessa leva, e nesse momento da primeira invasão, ele leva esses 4 jovens para a Babilônia. E eu fico imaginando talvez a angústia desses jovens, de pensar, poxa, não fui eu que fiz isso, foi o povo. Porque nessa primeira vez, o povo continuou em Judá. Só foram a parte da nobreza. Pessoas que poderiam servir ao rei de alguma forma. E eu imagino a frustração deles de pensarem, poxa, eu não fiz isso. Foi o povo que se idolatrou. Foi o povo que pecou. Por que eu estou sofrendo as consequências disso? Mas lá, mesmo talvez com essa angústia, mesmo talvez com esse pensamento, eles se colocaram como proposta no coração deles se manterem puros. Nesse momento eu gostaria que a gente lesse aqui no capítulo 1 de Daniel, os versículos 3 a 8. Gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias. Amém? Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles recebiam o treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos sacerdotes deu-lhes
o chefe dos oficiais, deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Aqui Daniel, ele decide que ele não vai se contaminar com a comida do rei. E sabe por que ele decide isso? Porque ele sabia da identidade dele. Ele não precisou que viesse uma voz do céu que falasse: Daniel, Daniel, não coma a comida do rei. Ele sabia a quem ele servia. Ele sabia que aquilo desagradaria a Deus. Ele tinha certeza da identidade dele. E isso fez com que, mesmo sendo levado para uma terra diferente, com cultura diferente, com uma lei diferente, com costumes diferentes, ele se mantesse puro. E nós vivemos no nosso período um sistema muito similar da Babilônia. Aquele povo, eles eram acostumados sim com adorar outros deuses. Eles eram acostumados sim com a imoralidade. Eles eram acostumados sim com a idolatria. Mas Daniel não era acostumado, porque ele sabia que a identidade dele estava firmada na palavra. E a palavra diz que isso era errado. A lei de Deus dizia que isso era errado. A lei que atuava sobre a Babilônia era uma outra lei. Mas a lei de Deus era a que estava firmada no coração dele. Então ele se propôs a não se contaminar. Nós vivemos num período tão complexo de que nós, desde a infância, somos totalmente atolados com ideologias que são contrárias à palavra. Somos atolados com essa ideia de normalização de coisas que não são normais. Nós crescemos com esse falso entendimento de que está tudo bem, de que nós não prestaremos conta a ninguém. Mas nós não podemos crer nessa verdade, porque a nossa identidade está em Deus. A nossa identidade é que somos servos de Deus. Mesmo em Babilônia, mesmo distante da nossa pátria, nós precisamos nos manter puros e fiéis ao nosso Deus. É difícil, não vai ser fácil. Para nós jovens, eu acho que se torna ainda pior, porque é muita investida de Satanás contra a nossa mente. A nossa mente é um campo de batalha constante. Vem vídeos, vem filmes, vem amigos, vem tudo possível para tentar nos fazer normalizar coisas que não são normais, mas não caiam nisso. Não se conformem, não normalizem o pecado, porque Jesus Cristo há de honrar aqueles que se manterem fiéis, mesmo em Babilônia. Nós pertencemos a uma pátria maior. Nós estamos aqui nesse lugar, mas nós não pertencemos aqui. Somos peregrinos, somos estrangeiros, mas nosso lugar é a pátria. É a pátria celestial. Que nós não venhamos de maneira nenhuma, de modo algum, negociar a nossa identidade. Que nós não venhamos nos esquecer que essa cultura não é a nossa, que esses costumes não são nossos, que essa lei não é a nossa, que essa pátria não é a nossa. Que nós venhamos nos lembrar e firmar no nosso coração que a nossa identidade está selada em Deus. E Ele que comanda, que é o Senhor das nossas vidas. Eles podem até mudar os nossos nomes, porque aqui no versículo 7 fala: o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, a Azarias, Abednego. Eles não se contentaram em só tirar esses jovens da terra deles e colocá-los num lugar de contexto, de outra cultura, de outros costumes. Eles tentaram mudar até mesmo o nome desses jovens, porque Daniel significa Deus é meu juiz. E Beltesazar significa Bel abençoe o rei, é mais ou menos algo assim. E eles tentaram colocar na identidade de Daniel o nome de outro Deus. Eles tentaram mudar quem Daniel era, trocando o nome dele, mas a identidade dele não estava no nome dele, estava no coração dele. Ele sabia que o nome dele estava associado ao nome do Altíssimo, não de outro Deus. Ele chega e fala assim: não, eu, Daniel, não Beltesazar, não aceito me contaminar, porque eu pertenço ao meu Deus, eu não pertenço a Bel, eu não pertenço a Baal, eu não pertenço a qualquer outro Deus que vocês acham que eu devo adorar. Eu pertenço
Senhor. A verdade é que no nosso tempo vão vir pessoas para tentar mudar o nosso nome, para tentar colocar rótulos em nós, para tentar nos colocar em um estereótipo. Mas a nossa verdade, a nossa identidade é a palavra. Você não é o seu passado, você não é o que você passou, você não é o que o mundo diz que você é. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. Pode tentar mudar o nosso nome, pode tentar mudar a nossa identidade, pode nos tirar da nossa pátria, nos apresentar qualquer outra cultura, qualquer outra lei. A única que é real, a única que permanece para todo sempre, e o único que nos recompensará verdadeiramente com a vida eterna é única e exclusivamente o Deus de Israel. Amém? A segunda característica de um jovem santo, de um jovem cristão, é posicionamento. Nesse período que eles estavam vivendo, aconteceu um episódio muito conhecido, mas que revela muita coisa para nós sobre esses jovens. No capítulo 3 mostra que Nabucodonosor ele decidiu construir uma estátua gigante. E quando fossem tocados harpas, trombetas e diversos outros instrumentos, as pessoas de todo lugar, sem exceção, não tinha exceção de pessoas, todos deviam se prostrar e adorar a essa estátua. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não eram como qualquer um. Eles não negociavam a verdade de Deus. Eles não adoravam a outro Deus, pelo contrário, eles não se prostrariam de maneira nenhuma ao Deus que não fosse o Deus de Israel. Então eles se posicionaram contra o decreto do rei, mesmo sabendo que aquilo lhes custaria a vida deles, mesmo sabendo que a recompensa por não obedecer o rei seria ser jogado numa fornalha ardente. E eles não se prostraram de maneira nenhuma. E quando viram que eles não tinham se prostrado, foram direto contar para o rei. Eles não se prostraram, eles não obedeceram o seu decreto. E o rei ficou furioso, mas deu uma nova chance para eles. E falou para eles se prostrarem. Mas aqui no versículo 16 é dito por eles, né? Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos. Eles confiaram no Deus de Israel. Eles sabiam que eles podiam se posicionar contra o pecado e seriam guardados por Deus. E é falado que Nabucodonosor ficou tão furioso que aqueceu 7 vezes mais aquela fornalha, ao ponto que quando eles foram jogar esses homens na fornalha, o fogo consumiu esses soldados. Mas quando eles saíram da fornalha, eles não tinham nada queimado, nem sequer cheiro de fumaça eles tinham, porque o Deus de Israel havia guardado eles. Eles eram jovens posicionados contra o pecado. Eles eram jovens que não se envergonhavam de servir a Deus. Eles eram jovens que realmente entendiam ao Deus e o Deus que eles serviam. E nós precisamos nos posicionar contra o pecado, irmãos. Nós não podemos nos esconder, porque o povo das trevas, eles não se envergonham, eles lutam pela pauta deles mesmos. Eles estão investindo de verdade para tentar convencer as pessoas de que o certo é errado e que o errado é certo. E como que a igreja não vai se posicionar? Como que a igreja não vai lutar em prol da causa do reino de Deus? Nós precisamos de posicionamento. E posicionamento não é briga. E posicionamento não é chegar na pessoa e ofendê-la por pensar diferente. Posicionamento é testemunhar o nome de Cristo. É não se envergonhar do evangelho de Cristo. É não se contentar com o pecado. É lutar contra o pecado. E lutar contra o pecado não do seu irmão necessariamente, não da pessoa que não é cristã. É lutar contra o seu próprio pecado. Aquele que vai atrás de você todo santo dia, que se agarra firmemente em você. É esse pecado que nós devemos lutar contra.
Nós precisamos nos posicionar através do nosso testemunho. Nosso testemunho tem que pregar a Cristo. Nós precisamos pregar a palavra, não somente com o nosso testemunho também. Ele é muito importante e nós precisamos testemunhar o nome de Cristo através da nossa vida, mas também falar das pessoas de quem Jesus é. Não guardar a palavra de vida eterna para nós, porque a gente precisa desse posicionamento, de lutar contra o sistema desse mundo, de lutar contra o pecado, de mostrar para as pessoas: isso é pecado sim, porque a Bíblia diz isso, isso e isso, e não se envergonhar da causa de Deus, e não se envergonhar do nome de Cristo, porque Ele precisa ser honrado nessa terra. Jesus Cristo está voltando, irmãos. São tantas pessoas que ainda não conhecem a palavra, são tantas pessoas que estão morrendo sem conhecer o Evangelho. Será que a gente não se importa com isso? Será que a gente acha que está tudo bem? Não está tudo bem. Nós precisamos nos posicionar como jovens santos, como jovens que abominam o pecado, como jovens que amam a Deus acima da sua própria vida. Lá em Tiago é falado que a verdadeira religião é amar e cuidar dos órfãos e viúvas e não se corromper com o mundo. A verdadeira religião não está em simples palavras vãs. A verdadeira religião não está em simplesmente vir à igreja. A verdadeira religião está em não se corromper com o mundo e amar aqueles que precisam ser amados por nós e por Deus. Então nós precisamos de posicionamento para sermos jovens santos, jovens cheios de Deus, jovens que vão fazer a diferença nessa terra. Além disso, a terceira e última característica de jovens santos, de jovens cristãos, é a santificação. Nós vemos na vida desses jovens um processo constante de santificação. O capítulo 1 de Daniel começa com ele negando o manjar do rei. Começa com ele negando se tornar impuro. Só que o mais lindo é que isso não se restringe somente a esse primeiro capítulo. A gente vê isso perdurar ao redor do livro. Conforme o livro vai sendo escrito, a gente vai notando que isso foi algo mantido na vida de Daniel. E logo nos últimos capítulos, a gente observa Daniel em um momento de se entregar, de se render, de adorar a Deus. Aqui no versículo 20 do capítulo 9 é dito: enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, veio falar comigo através de Gabriel. A gente vê ele confessando o seu pecado, e não somente o seu, mas clamando também pelo povo. A gente vê que ele se manteve nessa constante busca de purificar as suas vestes, de manter elas limpas. A gente vê que não foi algo que ele simplesmente restringiu ao começo da história dele, à juventude, quando ele estava apaixonado por Deus, mas que ele manteve até o fim dos seus dias o desejo de se purificar, de se manter santo para Deus. E aqui no capítulo 12, quando é revelado para ele as verdades futuras, quando é revelado para ele o fim dos tempos, ele finaliza o livro de Daniel dizendo: muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração, mas os sábios. Termina o livro falando uma palavra de santificação, sobre a importância de nos mantermos santos perante a Deus, sobre a importância da gente não negociar a nossa santidade. Atualmente a gente vê essa normalização, eu já falei isso muitas vezes, mas é porque não pode ser normalizado. Essa normalização da imoralidade sexual, a normalização da mentira, a normalização da fofoca, a normalização da inveja, a normalização do desejo ruim para as pessoas. Nós não podemos normalizar isso em nossas vidas como cristãos, porque não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Eu continuo falando e repito: continue o santo a santificar-se. Essa é a parte mais difícil, o ato de continuar. E essa parte mais difícil foi o que Daniel fez. Ele não se purificou só no começo, ele se manteve puro até o fim de sua vida. E essa é a chamada de Deus para nós. Não ser só uma santificação de momento, mas uma santificação constante. Santificação não é o ato de nunca pecar, porque nós somos pecadores.
Deus, sempre confessando o seu pecado, sempre se rendendo a Deus. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos nos render, nós precisamos nos preparar, porque Jesus Cristo está voltando. Está nítido que as coisas apontam para a sua volta. Está nítido que as coisas apontam para que falta pouco tempo. E aqui no capítulo 19 de Apocalipse diz: a noiva já se aprontou. Jesus Cristo quer encontrar uma noiva pronta, uma noiva limpa, uma noiva santa, uma noiva que tem identidade, uma noiva que tem posicionamento, uma noiva que é pura. É assim que Ele quer encontrar a igreja. É assim que Ele quer nos encontrar. Essa palavra é para nós. Às vezes a gente se acha tão santo, a gente se acha tão preparado, e a gente perde o temor pela volta de Deus, a gente perde o temor pela santificação de Deus. Mas todo dia nós temos algo para limpar, todo dia nós temos algo para se mudar no nosso relacionamento com Deus. Que a gente não venha nos conformar com o mundo, que a gente não venha nos conformar com o sistema da Babilônia, mas que sejamos cada dia renovados e santificados pela palavra e pelo sangue de Jesus. Não deixe que Satanás ceife de vocês a identidade. Vocês são filhos de Deus, vocês são povo de Deus, vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio real. Não esqueçam quem vocês são, porque Satanás vai tentar fazê-los esquecer quem vocês são, vai tentar lembrar do que vocês fizeram no passado, vai tentar lembrar do que vocês já passaram na vida de vocês e tentar rotular vocês como isso. Mas vocês não são nada disso. Vocês são o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que vocês são amados, que vocês são escolhidos, que vocês são povo santo, que vocês são perdoados por Deus. Não se esqueçam da identidade de vocês. Também não deixem que o medo pare vocês. Não permitam que vocês se posicionem contra o pecado, se posicionem contra o sistema desse mundo. Se posicionem. Lutem contra o pecado em si e nas pessoas ao seu redor. Pregue a verdade do Evangelho. Pregue que Jesus salva. Pregue que Jesus cura. Pregue que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Não deixem de pregar, não deixem de se posicionar. Além disso, principalmente não deixem de se santificar. Agora é a hora da igreja se preparar. Agora é a hora da igreja se santificar. Agora é a hora da igreja vestir as vestes brancas. É hora da igreja decidir a que lado quer servir. Se vai querer ficar no lado da imundície e se afundar na sua própria imundície, ou se vai querer ser santo e se santificar. Não existe meio termo. As coisas só vão ficar mais nítidas, a distinção, conforme o tempo passa. E a gente precisa decidir de que lado nós queremos ficar. Se vai ser do lado de Deus ou se vai ser do lado do mundo. Deus quer a nossa fidelidade. Deus quer que sejamos fiéis a Ele. Deus quer que nós o adoremos. E nesse momento eu oro e eu peço, na verdade, para que a igreja se levante, que a gente venha adorar a Deus com louvor, que assim que essa palavra foi colocada no meu coração, esse louvor não saiu da minha mente. E eu sinto que a igreja precisa declarar que nós não vamos negociar a nossa adoração, porque nosso coração é exclusivo de Deus. Ó Deus de Israel, eu sei que não vinha a este mundo pra adorar outro rei.